Amém, graças a Deus, estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus. E a você que chegou agora, a minha saudação, a paz seja contigo. Vamos fazer mais uma exposição das Santas Escrituras, o nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Então, ao eterno Deus seja a honra e a glória. Então, o tema de hoje é a situação de Israel em parábolas. Vamos que vamos, buscando entender a palavra do Senhor, dessa forma adquirirmos o bom entendimento da palavra do nosso Deus. E a nossa leitura encontra-se em Mateus capítulo 22, os versículos de 1 a 14. Vamos entendendo, vamos elucidando a palavra do Senhor. Mateus capítulo 22, os versículos de 1 a 14, diz o seguinte. Vamos ler aqui na versão KJA, King James atualizada. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho, e por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho, mas esses rejeitaram o chamamento. Uma vez mais mandou outros servos com essa ordem: dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete. Os meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. E outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei a seu servo: o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. E depois as esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram para as estradas e reuniram todos quanto puderam encontrar, gente boa e pessoas más, e a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais e indagou-lhe: amigo, como adentraste este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes, portanto muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Graças a Deus. Então, para você entender aqui a palavra do Senhor, uma parábola muito importante para o nosso bom aprendizado, Mateus capítulo 22, os versículos de 1 a 14. Então nós observamos aqui acerca da situação. Jesus ele comparou o que? O reino dos céus. Então ele contou essa parábola. Vamos aqui o versículo 2 para reforçar. O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho. Amém. Então nós observamos o banquete nupcial ou bodas. Então muito importante você entender essa palavra abençoada. Então Jesus ele falou em relação aos convidados. As pessoas foram convidadas, mas rejeitaram o convite. E Jesus manda chamar outras pessoas que estivessem fora, para que dessa forma pudessem ser participantes dessas bodas. Então, desse banquete, muito importante nós entendermos a palavra do eterno Deus, aquilo que trata-se, o que Jesus ele quis dizer com essa parábola. Então vamos buscar o bom entendimento da palavra do eterno nosso Deus, para que nós venhamos aprender. Então a gente venha reforçar a palavra do Senhor e a gente
venha buscar e venha aprender mais e mais. Louvado seja Deus. Ao que compara-se o reino do reino de Deus. Então, muito importante, vamos que vamos aqui acerca do convite, o convite que foi feito à rejeição. Se nós observarmos bem essa parábola da situação histórica, nós observamos quem? Os filhos de Israel. Os filhos de Israel rejeitaram ao Messias. Rejeitaram ao Messias e dessa forma rejeitaram a aliança feita por Deus, dessa forma seguindo outro caminho. Então, muito importante você entender, você buscar o bom entendimento e assim você crer na palavra do Senhor, crer assim como ela está escrita. Louvado seja o nosso Deus. Então, nós temos aqui, para você entender, vamos aqui, Jeremias capítulo 25, versículo 4. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutaste, nem inclinaste os vossos ouvidos para ouvir. Então os profetas foram enviados para os filhos de Israel, mas eles não quiseram, rejeitaram dessa forma. Então nós temos aqui Jeremias 35:15, e vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando e insistindo e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-lo, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Porém não inclinaste o vosso ouvido e nem me obedecestes a mim. De fato, a situação bem séria. Então, a situação bem séria que estava no tempo do profeta Jeremias, no tempo também do profeta Oséias, Oséias 11:7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Muito importante, então, nós observamos a situação que encontrava-se. E nós temos Jesus, ele dizendo, Mateus capítulo 10 e o versículo 6, mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, as ovelhas perdidas. Nós temos também Mateus 23:37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então nós observamos que Jerusalém ficava em Judá, então que incluía Israel, e dessa forma observamos de matar os profetas, aqueles que eram enviados deles apedrejar. Então você entendeu essa palavra, né? Bem interessante, conforme as escrituras corroboram um bom entendimento. Louvado seja o eterno nosso Deus. E assim a gente venha entender a palavra do Senhor. Então, louvado seja o Senhor. Então nós temos aqui, observamos, vamos ler os versículos 6 e 7 de Mateus capítulo 22, para a gente refrescar a memória. Mateus capítulo 22, versículo 5, os versículos 5 e 6. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. E outro ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti foram enviados. Então, bem interessante entender a palavra do Senhor. Quando a gente entende, é outra coisa. Amém. Então, você entendeu aqui a palavra do Senhor, na qual nós observamos como Deus, ele é bom. Deus, ele é maravilhoso. E observamos acerca da situação de Israel. Então, os profetas eram enviados e eram mortos.
eram mortos dessa forma, fazendo coisas erradas. Então vamos entendendo aqui mais e mais, vamos buscando, vamos entendendo a palavra do Senhor, nosso Deus, aleluia. Então diz o seguinte, para que você venha buscar, venha entender, graças ao Senhor, nosso Deus. Vamos para mais referência, complementando o sentido da palavra do Senhor, graças ao Senhor nosso Deus. Temos Jeremias 26:5, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio madrugando e enviando, mas não ouviste. Muito importante. Temos também segundo livro de Crônicas, capítulo 36, o versículo 15. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-los, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Muito importante. Também Jeremias 7:24. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Então esses versículos são o suficiente. Nós também temos aqui Mateus 21:43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado e será dado à nação que deu os seus frutos. Muito importante. Nós temos aqui Israel, povo chamado por Deus, sofreu uma decadência espiritual. Jesus, sabendo disso, discorreu a situação em parábolas e nela mostrou resumidamente como Israel se encontra atualmente e como se deu a abertura da salvação para todos os povos. Vamos estudar duas parábolas de Jesus: vinicultores maus e as boldas. Então, esse é o nosso propósito. Observamos aqui as parábolas, observamos das boldas. Então, muito importante. Louvado seja Deus. Então, vamos aqui entender mais, buscando o bom entendimento da palavra do Senhor. Aqui o reino de Deus é comparado, e por quê? Amém. O reino de Deus é comparado com a vinha e com as boldas do filho de um rei. A vinha simboliza Israel, o pai da família. É Deus que arrendou a vinha para homens, que simboliza os representantes de Israel, que tinham a missão de dar os frutos respectivos do reino de Deus no meio das pessoas, representando Deus na terra. As boldas do filho do rei simboliza Deus chamando seus convidados para as boldas de seu filho, Jesus. A manifestação da promessa do Messias para as boldas do seu filho, Jesus. A manifestação da promessa do Messias para os filhos de Israel. O reino de Deus, ele tem duas etapas. A etapa espiritual, como um povo escolhido por Deus, e após será física, com a manifestação do Messias como rei. Para isso temos que nos preparar. Amém. Então é muito importante você entender a palavra do Senhor. Nós temos algumas leituras aqui também, que é bom que a gente venha lê-las. Mateus 21, 33 e 34 e o versículo 43. Mateus 21, amém, graças a Deus. Muito importante a palavra do Senhor. Glória a Deus. Mateus capítulo 21, os versículos 33 e 34. Vamos que vamos, que o nosso tempo está passando, mas glória a Deus por isso também. Então diz aqui o seguinte: louvado seja o Deus, louvado seja o nosso Deus. Mateus capítulo 21, os versículos 33 e 34. Amém. E mais, atentai a essa parábola. Havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videiras, ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar as uvas e edificou uma torre. Finalmente arrendou essa vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Chegando a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos. Amém. Vamos aqui para o 43, diz o seguinte. Amém. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Amém. E dessa parábola é muito importante. Nós também temos aqui
Mateus 22:2. Vamos aqui buscando da palavra do Senhor. Glória ao Senhor nosso Deus. Diz mais: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho. Nós também temos Isaías, capítulo 5, versículo de 1 a 7. Vamos aprendendo da palavra do nosso Deus. Isaías, capítulo 5, versículo de 1 a 7, do que trata-se esse tema, para você entender a palavra do Senhor. Vamos. Mateus, capítulo 5, Isaías, capítulo 5, versículo de 1 a 7, diz o seguinte: eis que cantarei ao meu amado amigo o seu poema a respeito da sua vinha. O meu amigo teve uma vinha na encosta de uma bela e fértil colina. Ele cavou a terra com zelo, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Ergueu uma torre de sentinela e também construiu um tanque de prensar uva. Ele tinha grande expectativa de colher uvas muito boas, mas as parreiras só produziam uvas bravas. Agora, pois, o habitante de Jerusalém e homens de Judá, julgai, rogo-vos entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha oferecido? E como esperando eu que desse uvas doces, veio a produzir uvas azedas? Agora, portanto, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Porei abaixo o seu muro a fim de que seja toda pisoteada. Farei um terreno baldio, não será poldada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Semelhantemente ordenarei às nuvens que não mais derrame uma gota de chuva sobre ela. Pois a vinha de Javé, o Senhor dos Exércitos, é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele ansiava por justiça, mas houve apenas um derramamento de sangue inocente. Esperava pela prática do direito, mas o que viu foi povo clamando por socorro. Amém. Mas observando o esplêndido profeta Isaías, ele narra aqui algo bem interessante, fazer também uma parábola, como Jesus também bem ilustrou, fazendo essa parábola de comparar Israel. Israel não deu frutos, então a vinha foi cuidada, a vinha foi podada, mas ela não teve frutos. Representa o que? Deus cuidou de Israel, Deus guardava Israel, e assim dando um bom entendimento. Então é muito importante você entender, graças a Deus, observamos que a vinha significa Israel. E Jesus, ele contou sobre a parábola. Ele contou a parábola da vinha, que o reino de Deus seria tirado de Israel e dado a um povo que desse os seus frutos. Então já uma profecia falando sobre a ingressão do Sírio, a ingressão dos gentios no reino de Deus. Então Israel passaria a perder o reino por causa do quê? De rebeldia. E é muito importante. Então vamos entendendo. Quem são os servos enviados pela família do rei e os lavradores convidados? Os lavradores são os responsáveis para cuidar da vinha. Assim vemos que representa os judeus em geral, que deveriam cuidar de Israel, e como convidado das boldas, eram os legítimos participantes de todo o banquete, juntamente com o Messias, que simbolizam as bênçãos e promessa prometida a Abraão, Isaque e Jacó, como nação sacerdotal. Porém, os representantes de Deus na terra, que no caso são judeus, não produziram os respectivos frutos do reino de Deus. Sendo assim, Deus enviou seus servos, profetas, para corrigir, porém rejeitaram o chamado de Deus para a correção, até matando-os. Com a chegada do Messias aconteceu da mesma forma, mataram. Sendo assim, o Eterno achou em falta os israelitas, que não cumpriram sua missão, tornaram-se indignos de participar de toda sorte de bênção e promessas. Então, observamos a infeliz situação
que aconteceu com os filhos de Israel de rejeitarem e dessa forma não cumprirem o papel na qual eles deveriam cumprir. Então, que você venha buscar da palavra do nosso Deus. Nós temos aqui Romanos capítulo 9, o versículo 4. Vamos que vamos, Romanos capítulo 9, o versículo 4, bem interessante também da gente entender a palavra do Senhor, mostrar-se a situação de Israel, a rejeição de Israel, porque deixaram os santos mandamentos de Deus. Então nós fala aqui, graças a Deus, então diz o versículo 4, os quais são israelitas, de quem são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. E o 5, para complementar, de quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e de todos, seja Ele louvado para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Então é bem interessante a gente continuar nessa leitura. Bem interessante, nós vemos aqui o versículo 6. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis. Observamos a importância, ou seja, nós observamos a seguinte situação de que Israel rejeitou a promessa de Deus, rejeitou a promessa e dessa forma ficou fora do reino de Deus e passando para os gentios. Mas com certeza existe promessa para Israel ser agregado novamente no reino de Deus. Amém. Então é muito importante. Louvado Senhor, seja o Senhor nosso Deus. E aqui dá um versículo 30. A que conclusão chegamos? Os gentios que não procuravam justiça a receber uma justiça que vem pela fé. 31. Entretanto, Israel que buscava uma lei que trouxesse justiça não alcançou. 32. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como que por meio das obras eles tropeçaram na pedra de tropeço. 33. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. Amém. Então muito importante nós observarmos a palavra do nosso Deus. Então vamos aqui. Quais foram as punições sofridas pelos lavradores e convidados que representavam Israel após serem matados os servos e rejeitaram o convite? A nação de Israel rejeitou a correção dos profetas com o passar do tempo e, por último, também rejeitou o Cristo de Deus. O Eterno se distanciou e, como punição pelo mal que causaram, foi permitido que no ano 70 depois de Cristo a casa de Israel ficasse deserta, com o cerco de Jerusalém pelas tropas do general Tito Vespasiano. A missão de representar Deus na terra não era mais uma exclusividade dos judeus, mas foi repassada para todos os povos que produzem os respectivos frutos que os principais de Israel não produziram. Então, conforme nós lemos mesmo, forma que nós já reforçamos, e nós observamos também, tendo os convidados e lavradores como indigno, qual foi a atitude tomada pelo pai de família ou rei? Mandou que os servos convidassem qualquer um que encontrasse, até que se enchesse de convidados de todos os tipos. Assim, esses atuais servos são representados inicialmente pelos apóstolos do Senhor, e o novo convite é a abertura da oportunidade para todas as nações se achegarem ao reino de Deus através de seu Filho, Jesus, o Cristo, onde não há somente exclusividade aos judeus, mas também aos gentios, povo de todas as nações. Assim nos tornamos herdeiros do que as bodas têm para oferecer no seu banquete. Juntamente com Abraão herdamos as promessas. Mas antes disso é necessário preencher o requisito, produzir os respectivos frutos como atual povo elegido, nação sacerdotal. E mais, o que significa o homem que não tinha vértices nupciais? Então vamos que vamos. Louvado seja o Senhor nosso Deus.
Quando o rei, que é o próprio Deus, entra para ver os convidados, que são pessoas de todas as nações, das mais diferentes classes, acha um homem sem a veste nupcial e pergunta como entrou. O nosso mestre Jesus fala parábolas de modo figurativo, usando situações reais no cotidiano dos judeus. Era comum que o rei fornecesse as vestes nupciais para seus convidados, dando origem à indagação. Todos nós somos chamados para participar das promessas e ser salvos, porque temos que preencher os requisitos que Deus nos cobra. As vestes nupciais simbolizam a sinergia do homem correspondendo à fé, obedecendo e vivendo em santidade. O ímpio é aquele que não está vestido adequadamente. A esse Deus entrará em juízo, representando aqui as trevas exteriores. Temos que produzir os respectivos frutos, sendo nação eleita por Deus. Então, de fato, nós temos um compromisso para com Deus de Israel de representá-lo. Então, nós bem observamos a santa palavra de Deus. Hoje, nós gentios recebemos a oportunidade de salvação para que nós venhamos obedecer ao eterno nosso Deus, dando a Ele honra, dando a Ele glória. Então, possamos nos fundamentar em Sua palavra. E aqui para ratificar, vamos mais para ratificar o entendimento, nós temos também aqui Efésios 5, 25 a 27. Efésios 5, 25 a 27, para você entender a palavra do nosso Deus. Então vamos que vamos, buscando do Senhor, sendo cheios do poder dele. Então vamos aqui para a palavra. Glória ao Senhor, glória ao nosso Deus. Marido, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificada com lavada água por meio da palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado por você ter acompanhado essa palavra abençoada. Paz seja convosco.